Pessoal, voltamos então para continuar aquela aula síncrona que a gente teve hoje, tá? Na quarta-feira, dia 17, tá? Então, eu expliquei para vocês que para determinar o domínio através da lei da função, nós temos que verificar essas três possibilidades aqui, ó, tá? Então, vocês têm que ter isso aqui em mente, ó, essas três possibilidades. Então, vocês têm que analisar se a função tem o quê? Na função existe x no denominador. Se houver x no denominador, esse denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Segundo caso, você tem que analisar se a função tem raiz de índice par. Se ela tiver índice de raiz par, o radicando que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, tem que ser positivo ou nula. E o terceiro caso, se a função tem raiz de índice par no denominador. Se cair nesse terceiro caso, o radicando tem que ser o quê? Maior que zero. Ok? Então vamos aqui fazer esse exercício 28. Se x e y são números reais, estabeleça o domínio de cada uma das seguintes funções que foram dados aqui através da lei. Na letra A, foi dado essa função aqui, f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, vou analisar aqui, através dessa função, esses três casos aqui. Tem x no denominador, gente? Não. Tem raiz de índice par? Não. Nem no numerador, nem no denominador. Então, essa função aqui, ela não tem nenhuma restrição. Se ela não tem restrição, qual que vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser o quê? Todos os x pertencentes a R. Todos os números reais. Letra B. Esse segundo caso aqui, gente, nós temos x no denominador? Não, nós temos aqui um denominador, mas é um número, que não está variando x. Então não existe x no denominador. Tem raiz de índice par? Não, nem no numerador, nem no denominador. Então, se ela não caiu em nenhuma dessas restrições aqui, qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser quem? Todos os reais. X pertencente a R. Letra C. Letra C, essa função aqui, f de x igual a 2x mais 3 sobre x. Nós caímos em algum desses casos aqui, gente? Sim, no primeiro. Caímos aqui com x no denominador. E nós vimos que no denominador nunca pode ser o quê? Igual a zero. Então, o x aqui pode assumir qualquer número, menos quem? Menos o zero. Então, ali o denominador, que é quem? É x. X tem que ser diferente de zero. Então, qual que é o domínio da função, gente? São todos os reais, menos quem? O zero. Então, o domínio vai ser quem? X pertencente a R asterisco. Isso aqui, quando você coloca R asterisco, significa que você está eliminando o zero. Isso aqui pode ser escrito também dessa forma aqui, ó. X pertencente a R, tal que x é diferente de zero. É a mesma coisa, isso é a mesma coisa que isso, tá ok, gente? Letra D. Na letra D, é a função y igual a 4 dividido por x menos 1. Nós caímos em qual desses casos aqui? Caímos em algum? Sim. Caímos no primeiro. O denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Nós precisamos de encontrar o x. Então, isso implica, passa o menos 1 para lá. X tem que ser o quê? X tem que ser diferente de 1. Então, qual que é o domínio dessa função, gente? O domínio dessa função vai ser quem? X pertencente a R, tal que x tem que ser o quê? Diferente de 1.
Ou seja, pode ser qualquer valor, menos o 1. Por quê? Porque o 1 anula esse denominador aqui. Tá ok? Vamos lá para o exercício 29. No exercício 29, nós temos aqui outras 4 funções. Então ele pede também para determinar o domínio. Na letra A, vamos aqui na letra A. Y igual a raiz quadrada de x menos 2. Vamos ver as nossas restrições aqui, gente. Nós caímos em algum daqueles casos ali? Sim. Caímos aqui no número 2, né? Raiz de índice par. Quando nós temos uma raiz de índice par, o radicando, ou seja, o que está dentro da raiz tem que ser o quê? Positivo, ou igual a zero, ou seja, maior ou igual a zero. Porque não existe raiz de índice par de número negativo. Então, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Daqui eu implica que, isolando x tem que ser o quê? Maior ou igual a 2. Então, qual que é o domínio daquela função ali, gente? O domínio daquela função vai ser quem? X pertencente a R, tal que x tem que ser o quê? Maior ou igual a 2. Letra B. Analisando essa função aqui, gente, f de x igual a raiz cúbica de 4x mais 1. Vamos ver se a gente caiu nessas restrições aqui de domínio. Denominador, x no denominador, não tem. Tem raiz de índice par? Também não. Nós temos uma raiz aqui, mas ela é de índice o quê? Ímpar. E raiz de índice ímpar, a gente sabe que tem tanto para número positivo como para número negativo. Então, o que a gente pode concluir daqui? A gente pode concluir que o domínio aqui vai ser real. Não tem restrição nenhuma. Então, o domínio aqui daquela função vai ser quem? X pertencente a R. Letra C. Na letra C, nós temos aqui, podemos dividir isso aqui em duas partes, tá, gente? A de cima e a de baixo. Olha a parte de cima, tem alguma restrição? Não. Não caímos em nenhuma dessas restrições aqui, tá? Agora, e a parte de baixo? A parte de baixo, sim. Nós temos aqui uma raiz, certo? E essa raiz é de índice o quê? Par, é raiz quadrada, no denominador. Então, nós caímos em qual dessas restrições? Caímos aqui na número 3, tá? Ou seja, o radicando dessa função ali, o radicando dessa raiz, ela tem que ser o quê? Maior que zero. Então, x menos 3 tem que ser maior que zero. Isolando x, daqui nós tiramos que x tem que ser o quê? Maior que 3. Então, quem é o domínio dessa função, gente? O domínio dessa função vai ser quem? X pertencente a R, tal que x tem que ser maior que 3. Letra D. A letra D, nós temos aqui também essa função que pode ser dividida em duas partes, o numerador e o denominador. Vamos aqui para o numerador. O numerador é uma raiz de índice par. Nós caímos aqui em alguma restrição? Sim. Caímos aqui no número 2, raiz de índice par no numerador. O radicando tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, vou fazer lá, x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a menos 1. Aqui nós temos uma restrição e nós temos uma outra aqui embaixo. Então, como nós temos mais de um caso, nós vamos colocar na reta para fazer os dois casos. Aqui o primeiro caso, a de cima, vamos chamar aqui de 1. Vamos chamar aqui de 1. Nesse primeiro caso aqui, x tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 1. Então, vou escolher aqui o menos 1. Vou fazer aqui a bolinha. Menos 1, tá, gente?
Pode ser menos 1? Pode. A bolinha tem que ser o quê, então? Fechada. Bolinha fechada. Maior ou igual a menos 1 está à esquerda de menos 1 ou à direita? À direita, que estão os valores de quem? De 1, 2, 3. Então, maior ou igual a menos 1 é daqui para lá. Daqui para lá serve. Certo? A esquerda aqui não serve. Esse é o primeiro caso. Só que nós temos um outro caso aqui, ó. Segundo, que nós caímos aqui em qual desses três casos? No primeiro, que tem x no denominador. Nós vimos que o denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de zero. Então, julgando aqui na reta, nós temos aqui um segundo caso. Ele falou que o x tem que ser diferente de zero. Menos 1 está aqui, para cá está menos 2, menos 3. A direita está quem? Zero. Então, zero está aqui. Ele falou que o x tem que ser diferente de zero. Então, serve aonde? Serve à esquerda. E serve à direita. Só não serve aonde, gente? Só não serve no zero. No zero não serve. Por quê? Porque o denominador tem que ser diferente de zero. Certo? A minha função ela é definida por essas duas partes. Então, para determinar o domínio aqui da função, o domínio vai ser o quê? O domínio tem que satisfazer a primeira, a segunda ou as duas. Tem que satisfazer as duas. Então, se tem que satisfazer as duas, é o quê? É a interseção de 1 com 2. Tem que satisfazer as duas. O que é a interseção de 1 com 2? Interseção de 1 com 2 tem que estar nos dois. Então, veja bem, de menos infinito aqui serve, só que em cima não. Em cima só serve a partir de quem? A partir de menos 1. Então, interseção aqui vai ser quem? A partir de menos 1. Pode, serve. Até onde que serve, gente? Até o zero. O zero não serve, a bolinha está aberta, então ele não entra aqui na interseção. O zero não entra, e depois do zero serve nos dois, até onde? Até mais infinito. Então, o domínio aqui dessa função, eu tenho que escrever isso aqui agora. O domínio dessa função tem duas formas de eu escrever isso aqui, tá, gente? Uma primeira forma de escrever isso seria quem? Seria pegar tudo isso aqui e retirar quem? O zero. Através de quê? Através de uma interseção. Então seria quem? Domínio x pertencente a R tal que x é maior ou igual a menos 1 e que tem que ser interseção. Por quê? Eu estou retirando, eu estou pegando tudo e retirando zero. E x diferente de zero. Essa é uma forma de dar a solução aqui. Outra maneira é através de uma união. Tá? Então, uma outra maneira que seria a mesma coisa, escrito de uma forma diferente, seria quem? X pertencente a R, tal que eu vou representar esse pedaço aqui, ó, só esse pedaço, de menos 1 a 0. Então, seria quem? Menos 1, menor ou igual, porque o menos 1 entra, menor ou igual a x, menor que 0. Tá? Peguei esse pedaço aqui. Agora vou pegar esse restante aqui até o infinito. Ou, porque eu estou acrescentando, então agora estou unindo, ou, então é união agora. Ou, x o quê? Maior que 0. Não pode ter o igual. Então, isso aqui, olha, o de cima e o de baixo está representando o quê? A mesma coisa. Ok, gente?
E por último, vamos fazer mais um. Vamos fazer aqui o exercício 30, tá? O exercício 30. Vamos lá, na letra A. A letra A nós temos essa função dividida em duas partes também, tá vendo? Nós temos essa primeira parte aqui e uma segunda parte. A primeira parte aqui, nós caímos em alguma restrição? Sim, caímos aqui no número 2, né? Nesse caso aqui, o radicando tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Isolando aqui o x, 2x tem que ser maior ou igual a menos 1. Isolando o x, x tem que ser maior ou igual, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 1 dividido por 2. Então, maior ou igual a menos meio, ok? E a segunda parte, novamente, cair aqui, ó, no segundo caso. Então, aqui, o radicando, que é quem? X tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, novamente aqui, dois casos, tá, gente? Dois casos eu vou colocar na reta. O de cima ele falou que x tem que ser o quê? Maior ou igual a menos meio. Maior ou igual, a bolinha tem que ser fechada, porque a igualdade entra. Maior ou igual está à esquerda ou à direita? À direita, são valores maiores. Então, maior ou igual a menos meio. E aqui na parte de baixo nós tivemos um outro caso, que é quem, gente? Maior ou igual a zero. Zero vai ser o quê? A esquerda de menos meio ou a direita? Zero é maior que menos meio ou menor? Zero é maior, porque isso aqui está negativo, então zero vai estar para cá, vai estar à direita. Então, maior ou igual a zero está aqui. O zero entra porque tem igualdade. O que é maior ou igual? A direita. Certo, gente? Então nós tivemos aqui dois casos aqui, ó, o primeiro e o segundo, né? Quem que vai ser o domínio dessa função? O domínio tem que satisfazer a primeira, a segunda ou as duas? Tem que satisfazer as duas. Então o domínio dessa função aqui vai ser o quê? A interseção de 1 vai ser a interseção de 1 com 2. 1, interseção com 2. Interseção desses dois, o que é interseção? Tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então aqui não entra, a partir de menos meio, satisfaz a de cima, mas não satisfaz a de baixo. Então, a partir aqui, então, de quem? A partir do zero. Fechado no zero, porque o zero está tanto em cima como embaixo. Até onde? Até mais infinito. Então, o domínio aqui dessa função vai ser isso. Só que eu tenho que escrever. Então, o domínio dessa função vai ser quem, gente? Dessa letra A. X pertencente a R. Tal que x tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Letra A já foi. Letra B. Novamente, essa função aqui, g de x, eu tenho dois casos. Eu tenho aqui esse primeiro caso aqui, que é 3x menos 3x mais 5. Eu caí em qual dessas restrições? Caí no número 2. Então, menos 3x mais 5 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Isolando o x aqui, menos 3x tem que ser maior ou igual a menos 5. Passei para lá. Como está negativo aqui, eu tenho que multiplicar por menos 1, tá, gente? Não posso simplesmente passar daquele jeito, não. Tem que multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, 3x.
Quando eu multiplico por menos 1, esse sinal aqui inverte. Ele tem que inverter. Todas as vezes que eu multiplico por menos 1, aquele sinal ali inverte. Vamos verificar aqui, olha, menos 2 e menos 4. Menos 2 é o que em relação a menos 4? É maior ou é menor? Menos 2 é maior. É maior. Menos 2 é maior que menos 4. Multiplica por menos 1. Se você multiplicar aqui por menos 1, vai ficar como? 2 maior que 4. Ficou errado, tá vendo? Isso aqui tá errado, ó. Quando você multiplica por menos 1, o que tem que acontecer com o sinal? Você tem que inverter o sinal. Então, se estava maior, ele vai ficar o quê? Menor. 2 menor que 4. Ok, gente? Então, ficar aceso nisso aí, tá? Ficar aceso nisso. Toda vez que você multiplicar por menos 1, que for sinal de maior ou menor, tem que inverter o sinal. Aqui sim, agora eu posso continuar aqui. X é o quê? Menor ou igual a 5 sobre 3. Eu vou ter outro caso, não vou, gente? Isso aqui são dois casos. Como são dois casos, obrigatoriamente eu tenho que colocar na reta para determinar o domínio. Então, vou colocar na reta esse primeiro caso aqui. Vamos chamar de 1 aqui. Menor ou igual a 5 sobre 3. 5 sobre 3 é mais que 1, porque o numerador é maior que o denominador. Mas é menor que 2, porque para dar 2 aqui teria que ser 6 aqui. Então, é um número que está entre 1 e 2, tá, gente? Menor ou igual, então, bolinha fechada. 5 sobre 3 está aqui. O que é menor que 5 sobre 3? A esquerda. A esquerda, tá? Então tá aí, tudo que está à esquerda. Aqui a primeira parte já fizemos. Vamos aqui para a segunda. Novamente eu tenho aqui uma restrição. Uma restrição. Que restrição que é essa? É uma raiz aqui de índice par. Então, raiz de índice par, x menos 1, tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Isolando o x aqui, x tem que ser o quê? Maior ou igual a 1. Vamos colocar na reta aqui. Vamos colocar na reta para a gente fazer a interseção. Por quê? Porque o domínio da função tem que satisfazer tanto a primeira parte como a segunda. Tá? Então, julgando aqui na reta, maior ou igual a 1. 5 sobre 3 é maior que 1, né, gente? Vai dar mais que 1. Para dar 1, teria que ser 3 aqui. Como aqui em cima é 5, é maior, então o 1 tem que estar para cá, ó. O 1 tem que estar para cá. Então, tá aqui o 1. Maior ou igual a 1. Então, bolinha fechada. Tem igualdade. Maior ou igual a 1. O que é maior ou igual a 1? É a esquerda do 1 ou a direita? A direita, porque a esquerda está quem? Está 0, está menos 1, estão os negativos. Então, maior ou igual está para cá. Até mais infinito serve. Agora, quem que vai ser o domínio dessa função? O domínio vai ser a primeira, vai ser a segunda ou as duas? O domínio vai ser as duas. O que quer dizer as duas? Significa o quê? A interseção de 1 e 2. Então, o domínio dessa função aqui, o domínio vai ser o quê? Vai ser 1 interseção com 2. Tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Então, vamos fazer a interseção aqui. A primeira começa em menos infinito, só que a de baixo não. A de baixo começa a partir de quem? Do 1. Então, a partir do 1 serve. O 1 serve tanto na 1 como na 2. Então, a partir do 1. Até quem, gente? Até 5 terços. Até 5 sobre 3.
Fechado, porque serve em cima e serve embaixo. Depois de 5 terços, não serve aqui na primeira. Então, o nosso domínio vai ser quem? Vai ser entre 1 e 5/3. Então, o domínio aqui dessa função vai ser quem? X pertencente a R, tal que 1 é menor ou igual a x, menor ou igual a 5/3. Na letra C. A letra C, gente, em cima eu não tenho nada, só número. Eu só vou ter x no denominador, tá? Aqui eu tenho quem? Uma raiz. Não, aqui eu tenho uma função cúbica, né? Vai dar uma equação de terceiro grau. Então aqui eu caí em qual caso? No 1, no 2 ou no 3? Caí no caso 1, com x no denominador. Então aquele denominador ali, que é quem? X ao cubo menos 4x, tem que ser o quê? Diferente de zero. Isso aqui é uma equação do terceiro grau, eu posso resolver colocando x em evidência. Se eu colocar x em evidência, vai ficar x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Menos 4x dividido por x, menos 4. Isso aqui diferente de zero. Então, para que isso aqui seja satisfeito, a primeira aqui, x tem que ser diferente de zero. E a segunda, que é quem? X ao quadrado menos 4 diferente de zero. X ao quadrado menos 4 diferente de zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Aqui, para tirar a raiz, eu passo, isola quem? X ao quadrado é igual a quem? Passa o 4 para lá. Daqui eu tiro que x é diferente, né, gente? Tem que ser diferente de quem? Tem que ter aqui, isso aqui, ó, presta atenção. Mais ou menos, tá, gente? Todas as vezes que você for tirar a raiz aqui, é mais ou menos, tá? Então, mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, x tem que ser diferente de quem? De mais ou menos 2. Então, nem o 2, nem o mais 2 serve, nem o menos 2. Então, quem é o domínio dessa função, gente? O domínio dessa função vai ser quem? X pertencente a R, todos os valores de R, tais que x tem que ser diferente de quem? De 0, de menos 2, de 2. Então, vamos pegar do menor para o maior. Então, x tem que ser diferente de quem? De menos 2. União. Então, ou... Não, desculpa, gente. Aqui não vai ser união, não. Aqui vai ser o quê? Interseção. Tem que tirar todos eles. Então, estou fazendo uma exclusão aqui, tá? Então, aqui não é ou. Aqui é i, porque é interseção. Tem que tirar todos eles. Então, aqui é i, x diferente de zero. Lembrando que i é interseção e o ou é união. Aqui eu sou obrigado a retirar esses valores. E x também tem que ser diferente de quem? De 2. Então, quando eu pego todos os reais, eu sou obrigado a retirar quem? Menos 2, 0 e 2. Esses valores não servem para aquele domínio. E por último, na letra D, aquela função ali, nós só temos um caso agora. Qual daquelas restrições nós caímos? Nós caímos aqui no caso 2, que é uma raiz de índice par no numerador. Então, o radicando, que é quem? X ao quadrado mais 5 tem que ser maior ou igual a 0. X ao quadrado tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 5. Aí eu pergunto para vocês, gente, qual o valor que eu coloco aqui em x
qualquer valor que eu colocar aqui sempre vai dar o quê? Maior ou igual a menos 5. Não precisa nem eu tirar a raiz. Por quê? Não existe nenhum valor que eu coloque aqui que vai dar o quê? Menor que menos 5. Sempre vai dar maior ou igual a menos 5, tá? Coloque aqui, por exemplo, 0 aqui, vai dar 0. 0 é maior que menos 5. Qualquer valor que você colocar aqui, pode ser positivo ou negativo, sempre vai dar um valor positivo. Então, não existe nenhum valor que você coloque aqui que dá negativo. Então, se não tem nenhum valor, quem que vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser quem? Todos os x pertencentes a R. Tá ok? Mesmo porque se você passar esse 2 para cá, vai dar raiz de número negativo que não existe. Então o domínio aqui vai ser reais. Tá ok? Não tem nenhum valor que você coloca aqui para x que vai dar menor que menos 5. Tá? Então tá aí, gente. Fiz bastante exemplos aí. Com isso aqui agora eu acho que vocês conseguem fazer o restante dos exercícios aí. Tá ok? Vou terminando aqui. Bons exercícios para vocês aí. Fiquem com Deus.